Para alcançar grandes conquistas ao longo da vida, a paciência é um fator fundamental. Dentro da esfera financeira não é diferente. É percebido que o tempo é o principal ponto para garantir uma independência financeira e uma tranquilidade quando falamos de dinheiro. Mesmo com aportes pequenos, um patrimônio singelo pode se tornar uma fortuna com a magia dos juros compostos. Com um potencial do patrimônio se valorizar ao longo do tempo, muitos pais se preocupam em garantir o futuro financeiro de seus filhos. E justamente por isso iniciam desde a nascença o hábito de acumular dinheiro para que a partir de um determinado momento seu filho inicie a trajetória adulta com uma certa segurança patrimonial. Meu nome é Leonardo Pavan, eu sou sócio e planejador financeiro da Rio Claro e hoje vamos falar sobre os principais pontos quando você for investir com seu filho. Bom, antes de mais nada, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre educação financeira para as crianças, é importante que você veja, até porque muito mais do que a herança material que vai ser deixada para os seus filhos a partir do momento que você começar a investir para eles, a herança de conhecimento é bem mais importante para garantir que seus filhos vão tomar boas decisões ao longo da vida com as próprias pernas. Se você já viu esse vídeo e já está pronto para começar a investir para a sua família, para os seus filhos, olhando para um prazo mais longo, o primeiro ponto quando a gente fala de investimento para as crianças, garantindo que elas tenham um futuro financeiro mais tranquilo, é entender e definir muito bem qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo ao fazer esse acúmulo de capital. Muitos pais e mães querem acumular um patrimônio eventualmente para auxiliar o filho a comprar um carro quando tiver 18 anos, às vezes para até comprar um apartamento numa idade um pouco mais avançada, fazer um estudo fora do país. E na nossa experiência, acompanhando as diversas famílias que prestamos serviço aqui na Rio Claro, muitos pais querem apenas garantir que o filho vai ter um futuro financeiro tranquilo, acumulando esse patrimônio ao longo do tempo, sem ter necessariamente um objetivo definido, mas já colocando as metas e margens de quando esse dinheiro vai ser entregue para a criança, agora um jovem adulto, para que ele comece a utilizar aquele patrimônio da maneira como ele bem entender. A importância de definir esses parâmetros, se você tiver uma meta já na cabeça, ou pelo menos uma ideia de quando você precisa entregar isso para o seu filho, é muito importante justamente para principalmente definir o valor que será aportado mensalmente, bem como os tipos de investimento que podem ser feitos para a criança. Existem basicamente duas formas de fazer os investimentos para os seus filhos de uma forma geral. Podem ser ou no nome da criança ou no seu próprio nome. Existem vantagens e desvantagens de lidar com essa estrutura. No nome da criança, as principais vantagens são com relação à parte tributária. Eventualmente você não vai ter no futuro uma necessidade de pagar um imposto sobre doação para disponibilizar aquele dinheiro para a criança. No entanto, a partir do momento que seu filho ou sua filha fizerem 18 anos, eles vão receber esse valor, independentemente de você julgar que ele está preparado ou não para receber aquele valor. Quando você faz um investimento no seu próprio nome, quando os pais tomam conta do investimento no próprio nome, isso garante um controle um pouco maior do momento em que esse dinheiro vai ser disponibilizado para os seus filhos de uma forma geral, mas por outro lado podem ter algumas cargas tributárias um pouco maiores para que seus filhos tenham acesso a esse patrimônio. Então, para garantir que seus filhos cheguem à maioridade ou ao momento que você julgue necessário para entregar o patrimônio a eles com a melhor estrutura possível. Bom, um último ponto importante de se levar em consideração na hora de decidir os investimentos que vão compor a carteira dos seus filhos é entender que, independentemente do perfil de risco dos pais, cabe uma exposição um pouco maior ao risco dentro da estrutura dos filhos, justamente por conta do prazo longo. As oscilações do longo prazo, especialmente em ativos de renda variável, ativos um pouco mais longos, uma duração um pouco maior, tendem a pagar e trazer uma rentabilidade mais interessante para aquela estrutura. Então, justamente dado esse prazo mínimo de normalmente 18 anos, que é o que a gente enxerga, os ativos de risco tendem sim a se valorizar e aquele risco corrido ao longo desse período será remunerado em forma de retorno. Portanto, ao escolher, ao optar pelos ativos que vão compor a carteira dos filhos,
é importante sim obter ativos de risco naquela construção, justamente para maximizar essa rentabilidade no longo prazo. Até para concretizar um pouco melhor o poder dessa valorização no longo prazo, se um casal específico hoje poupar R$350 todos os meses, há uma taxa de 5,5% acima da inflação, que é uma taxa que hoje é possível de ser encontrada no Tesouro Direto, que é o ativo mais seguro do país. Caso esse casal poupe essa quantia por um período total de 18 anos e disponibilize esse patrimônio para os filhos lá na frente, essa criança, esse jovem adulto, vai receber um valor de aproximadamente R$127 mil. Caso eles continuem poupando depois dessa maioridade, só entreguem o dinheiro para o filho aos 30 anos, esse patrimônio vai quase dobrar, indo para R$311 mil. E se os pais ainda quiserem garantir que o filho de fato terá, no futuro, no longo prazo, um auxílio muito importante na independência financeira, na tão sonhada aposentadoria, se os mesmos pais acumularem R$350 para os filhos, num período de 50 anos, vão entregar um valor de mais de R$1 milhão para os filhos. E esse valor é um valor que pode ser uma virada de jogo a partir desse momento ali de 50 anos, porque somando esse patrimônio ao patrimônio desenvolvido pelo teu filho ou pela tua filha ao longo da vida, é praticamente garantido que seu filho vai conseguir ter sim uma estabilidade financeira lá na frente, com uma recorrência de renda e uma tranquilidade para aproveitar a vida da melhor forma possível. Diante dessas projeções, acredito que todo mundo gostaria que os pais tivessem iniciado essa criação de poupança lá atrás, para que em determinado momento da vida o acesso a esse patrimônio acelerasse o crescimento individual. De qualquer forma, se você já investe e gostaria de ter começado antes, saiba que você pode fazer isso por alguém que você ama. Se você tem dúvidas ou interesse em entender como iniciar o acúmulo patrimonial para os seus filhos, essa construção de futuro financeiro para eles, nós estamos à disposição. Venha conversar com os nossos planejadores para entender um pouco melhor de que maneira a gente consegue auxiliar esses objetivos da mesma forma que auxiliamos vários outros clientes aqui na Rio Claro. Bom, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.